Bom, eu estou recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, agradecer a sua audiência, nós estamos há 21 anos no ar, 21 anos já é um tempo aqui para os efeitos da nossa economia, de modo geral. Nós sabemos que muitas empresas não duram 4, 5 anos, programas, muitos vieram, desapareceram e tal, mas esta marca é uma marca importante e ela está, sobretudo, pautada e solidificada em cima de vocês, daqueles que estão nesse outro lado aí, que nos dão essa primazia, né, da audiência, da consolidação deste programa, não por mim, mas por aquelas pessoas que desfilam aqui nesta bancada e que trazem conteúdo, informação e opinião independente. Opinião independente, eu sempre digo, num momento que nós vivemos aqui no país, ter opinião independente não é para qualquer veículo, não é para qualquer programa, porque hoje no Brasil nós estamos contaminados aí com essa questão política e tal, e nós trazemos aquilo que é, na nossa concepção, bom para nós e bom para o país. Liberdade, consolidação da nossa democracia, respeito à família, às crenças e tal. Então, isso nós temos propagado. E isso tem sido realmente o motivo assim, pelo qual nós estamos há 21 anos no ar, com todo esse público maravilhoso aí do Canal 6 da NET, né, fazendo com que nós possamos cada vez mais prosseguir e aprimorar o nosso trabalho. Nós estamos recebendo aqui hoje, por exemplo, um dos caras que a gente respeita muito pela tradição, pela história dele, pelo conhecimento, pelo conteúdo, que é o Marconi de Souza, contador. Marconi, é um prazer e uma honra te receber aqui no programa. Prazer é meu, Silvio. Prazer também estar com os nossos telespectadores aí. E estamos aqui para, enfim, à disposição, falar um pouco do livro. Até porque o Marconi está lançando um livro cujo título é um título bem, assim, bem provocativo, né? Que é Obrigações Legais de Igrejas e ONGs. Qual foi as tuas razões, que te levou a escrever esse livro? Na realidade, eu sou contador, né? Tenho um escritório contábil. MM Assessoria Contábil. MM Assessoria Contábil. E desde a fundação do nosso escritório, há mais de 30 anos atrás, a gente começou a atender algumas igrejas. E observamos que tinha muita carência nesta área. Muitas pessoas, até profissionais da área, não dominavam muito esse assunto de contabilidade de igrejas e tudo mais. E a gente acabou, através daí, trabalhando um pouco mais sobre isso. E acabei até mesmo para colegas da profissão contábil, servindo uma espécie de consultor de vez em quando, alguma igreja do interior, porque, olha, o nosso contador aqui está com dúvida e tal, e eu ajudando a esclarecer. Eu fui reunindo todo esse material ao longo do tempo e acabei escrevendo o livro, que a gente vai lançar agora no dia 4 de junho, e estaremos lançando esse livro, então, As Obrigações Legais das Igrejas e ONGs. Porque eu também entendo, assim, né, que muitas vezes, tanto a parte de igrejas quanto ONGs, elas às vezes são vistas pela sociedade de uma forma um pouco distorcidas. Como em qualquer área, tem os bons e os não tão bons, para não chamar de ruins, né? É verdade, E só que, infelizmente, aqueles que passam uma imagem negativa tomam conta, né? Então, às vezes, um tempo atrás, a gente ouvia, quando falava de ONG, parece que tudo significava roubalheira, não sei o quê e tudo mais. Quando era igreja, também, só pedindo dinheiro e tal. E essa não é a realidade, vou dizer, são poucas que se enquadram nesse grupo que acabam manchando a imagem tanto das igrejas quanto ONGs, né? E muitas delas são sérias, são pessoas que estão ali tentando desenvolver o seu trabalho, só que elas precisam de um material para também vender, vamos chamar assim, essa seriedade, essa transparência nas contas, né? Então, o objetivo do livro foi bem nesse sentido, tá? De oferecer um material tanto para o pessoal que lidera, dirige as igrejas, as ONGs, como para os profissionais contábeis e todos, para que eles possam atender as obrigações, ficar em dia com o fisco, com as obrigações trabalhistas, obrigações contábeis, e, de certa forma, elevar o padrão da instituição, porque a gente sabe que isso é um ciclo, né? Se a gente tem uma má impressão de uma ONG, a gente não faz doação para ela. E daí ela não consegue nem sequer prestar serviço. E pelo contrário, quando a gente tem uma boa impressão, que é uma ONG séria, que aplica bem os recursos e consegue demonstrar isso para a sociedade, ela consegue captar mais recursos, ela presta mais serviços e daí dá aquele ciclo legal, vai ter mais vista na comunidade e, consequentemente, vai ter mais ainda recebimento de doações e então o ciclo vai aumentando. Então, a ideia é de aumentar esse giro de todo esse ciclo. Na verdade, né, tu tocaste um assunto interessante, essa questão das ONGs, assim, igrejas também, muitas igrejas são mal vistas, porque as pessoas não conhecem, ou muitas vezes elas não querem conhecer o trabalho que as igrejas fazem. As ONGs é a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte, se tu tem um caminhão
com laranjas ruins, podres, e coloca uma boa, essa boa não vai contaminar as outras, ela não vai tornar todas as outras boas. Agora, se tu tem um caminhão de laranjas todas boas e coloca uma laranjinha podre, o que acontece? Todas as demais ficam contaminadas, ficam podres. Então, esta é a visão que muitas vezes a sociedade tem das igrejas e das ONGs. Por exemplo, as igrejas, hoje temos o movimento das igrejas evangélicas do Brasil, Sim. que é muito forte, né? Que trabalham em cima de dízimos e ofertas, que é bíblico, né? E elas têm que sobreviver, e elas sobrevivem também por causa disso. As ONGs é a mesma coisa, elas precisam de recursos, né? Nós vemos templos aí maravilhosos construídos, ONGs com prédios também bem acessíveis Sim. e tal, desenvolvendo seu trabalho e precisam de recursos. Mas muitas vezes a sociedade é muito hipócrita. Ela acha que esse tipo de organização vai viver com o quê? Né? Com o espírito, vai cair dinheiro do céu? Não. Elas precisam também fazer o seu trabalho. E o seu trabalho se faz através de recursos financeiros da sociedade. Precisamos de dinheiro, né? Porque um detalhe importante, até essa ligação dos dois termos, igrejas e ONGs, né? Voltando a essa história da igreja, tá? Na realidade, sempre houve uma ligação muito forte entre o que nós chamamos hoje de trabalho cristão, que o Brasil é um país, boa parte cristão, né? Cristão, quase na totalidade. Se nós olharmos na história bíblica, lá antes de Cristo e tudo mais, não tinha previdência social, não tinha Bolsa Família, não tinha pensão. As igrejas faziam esse trabalho. E como é que era, Silvio? Olha um detalhe curioso, e de repente o nosso telespectador até não saiba, né? Tinha um mandamento bíblico que dizia assim, era muito voltado à agricultura, à pecuária. Né? Então, diz assim, que na época da colheita, tá? Era para deixar as viúvas e os órfãos virem atrás e aqueles grãos que caíssem na terra não era para ser juntado. Então, as pessoas que se dedicavam a Deus, e vinha as viúvas e os órfãos, que eles não tinham condições, não tinham terras, não tinham condições de plantar, de cuidar, tudo, e eles colhiam, eles juntavam do chão os grãos que caíam, e com aquilo eles sobreviviam. Era um mandamento bíblico. Então, se a gente vai olhar toda a história da Bíblia, vem nesse sentido. A igreja e essa parte social sempre teve uma ligação muito forte. Se a gente pegar um dos milagres mais conhecidos de Jesus, foi a multiplicação dos pães, ou seja, dar alimento, né, matar a fome, e assim vem vindo. E hoje em dia mesmo, por exemplo, se a gente vai em qualquer cidade do interior, tá, tem uma Santa Casa. Está ligado à igreja, tu entende? Tem qualquer lugar, pegando uma escola, tu chega lá, a famosa escola das freiras, das irmãs. Isso, então, é verdade. Então você desenvolve um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Né? Sobretudo no interior do estado. No interior. Mano, mas assim, e tem outras redes, a rede adventista, de escola ligada à igreja adventista, está no mundo inteiro de ensino de excelente qualidade. As igrejas batistas também têm bastante escolas, então assim, sempre as igrejas estiveram ligadas a esta parte social. E uma coisa que não é muito difundida, mas é um problema que a sociedade tem hoje em dia, a questão da drogadição, né? Muitas igrejas evangélicas, elas têm centros de recuperações de jovens viciados. Que funcionam. Os melhores, os jovens viciados, a recuperação é muito difícil, os índices de êxito são muito baixos, mas os melhores índices de recuperação estão nos centros de recuperação, nas clínicas ligadas às igrejas. Então, assim, não dá para separar uma coisa da outra, né? A própria Bíblia tem um determinado ponto que diz assim, que a verdadeira religião é aquela que atende os órfãos, as viúvas, cuida daqueles que necessitam. Então, por isso eu juntei as duas coisas no livro, e a ideia é essa, que as pessoas venham conseguir cumprir com as obrigações, ter uma instituição legal, a nossa legislação obriga isso na brasileira, né, de ter algo legal, registrado, CNPJ ativo, direitinho, entrega as declarações e que com isso vá fomentar maior volume de recursos e assim atender mais e mais a comunidade ainda. Você estava falando da questão do tempo antigo, depois de tipo 3.500 a.C., né, quando os pastores, os agricultores colhiam as suas colheitas e tal, e eles davam as primícias. As primícias eram o dízimo, né, para Deus e tal. Naquela época, Jesus Cristo não existia. Mas, e também, além das primícias, as ofertas que eles davam na igreja, na construção da igreja. Então, as igrejas, de modo geral, elas vivem ou do dízimo, ou também da oferta, ou do dízimo e da oferta, que são termos e são procedimentos bíblicos, né, que quem acredita, eu estava lendo outro dia um livro, um dos livros mais importantes do Napoleão Hill, que é Enriqueça, o poder da riqueza, uma coisa assim, né? Pense e enriqueça. Tá? Depois ele tem um outro livro mais recentemente que diz assim,
sobre o diabo, né? O mais esperto que o diabo. Então, o Napoleão Hill tem uma história magnífica. Quem puder entrar e ver, pegar um livro do Napoleão Hill, a história dele, né, de desassossego, de humilhação e tal, e ele se tornou um dos maiores escritores, né, porque ele alia a questão material, da intelectualidade, da cultura, com a religiosidade, com a espiritual. E ele conta a história dele, que ele só foi o que foi porque ele ouviu a palavra de Deus e seguiu nessa palavra. Então, é muito bom o Napoleão Hill, aí, Pense e Enriqueça, esse livro aí do diabo. Então, em tudo que se fez ao longo da história, a partir da Bíblia, sempre está a espiritualidade. Tá? E onde está a espiritualidade? Tu citaste o caso aí dos drogados. Onde está a presença de Deus, as coisas se resolvem. Os resultados são outros, são positivos, né? Mas alguma coisa mais do livro? Quando é que vai ser lançado? Vai ser lançado no sábado, dia 4 de junho. 4 de junho. Na Livraria Santos. Ela fica no bairro Moinhos de Vento, esta especificamente, na Galeria Casa Prado, na Rua Dinarte Ribeiro, 148, ali próximo do Shopping Moinhos de Vento. Estaremos lá. Que bom. E aguardamos sua presença e de todos os nossos telespectadores, claro, aí. Com certeza. Este livro, então, assim, na realidade, ele traz, porque hoje em dia são chamadas de pessoas jurídicas, né, tanto as igrejas quanto ONGs, e elas estão sujeitas às obrigações, cumprimento de obrigações. Normal. Mas ela tem um enfoque todo voltado para as instituições. Então, assim, por exemplo, na área de Constituição, a gente fala muito aqui sobre estatuto, sobre ata, depois na área trabalhista, a gente fala até mesmo da remuneração do ministro religioso, do padre, do bispo, do pastor, sobre o trabalho voluntário, que é uma coisa que circula muito no meio das instituições sem fins lucrativos, na parte de tributária, nas isenções, imunidades, em outras áreas, até cumprimentos assim, por exemplo, obrigado, é muito comum ceder um espaço para alguém morar, então um contrato de comodato, como é que se faz, tem orientações nesse sentido. Hoje em dia nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? E as igrejas costumam pegar muitas fichas de cadastro daquelas pessoas que passam por ali, que atendem, então todos os cuidados que devem ter nesse sentido também. Então ele é bem amplo, não tem a pretensão, embora tenha 380 páginas, mas não tem a pretensão de esgotar o tema, mas ele é bem amplo, abrange diversas áreas ligado a esse atendimento de obrigações de igrejas e ONGs. Mas na verdade ele pode não esgotar o assunto, até porque esse tipo de assunto ele se renova todo dia, né? Também a vida passa, se renova e tal. Mas sobretudo é um compêndio, imagino que seja um compêndio, em que ali estão essas questões das obrigações ligadas das igrejas e das ONGs, que vão servir como uma bússola, né? Como um parâmetro para que essas organizações que são fundamentais na atual sociedade que vivemos, as igrejas bem mais antigamente, as ONGs também agora mais recentemente, mas são fundamentais para a consolidação de uma sociedade mais justa, né, mais fraterna e que certamente tenha, como diz o presidente, tenha Deus acima de tudo. E até para facilitar a leitura, às vezes, porque nem todo mundo está tão acostumado com essa terminologia, né? Então, ao escrever, eu coloquei muita nota de rodapé. Então, para facilitar a leitura, quase não tem texto, número de artigo da lei no meio do texto. Mas tem na nota de rodapé. Então, se alguém quiser se aprofundar mais, Perfeito. vai lá e olha. E outro ponto também, até os próprios termos, né? Que nem eu falei agora, trabalho voluntário. Se em algum texto está escrito trabalho voluntário, tem na nota de rodapé, olha, saiba mais no capítulo tal. Então, mesmo uma pessoa que não domine tanto esse linguajar mais administrativo, contábil, tributário das igrejas e ONGs, pode ler que vai conseguir e ter uma compreensão maior, porque através da nota explicativa ele vai conseguindo mais informações sobre aqueles temas que estão sendo abordados ali. Perfeito. Alguma coisa a mais? Não, é só esse comentário. Eu só espero que vocês estejam lá. Então, quem tem interesse sobre o tema, tá? Dia 4, é um sábado à tarde, né? No finalzinho da tarde, das 17 às 19 horas, na Livraria Santos, no bairro Moinhos de Vento. Eu espero vocês lá, será um prazer. Estaremos lá, eu também estarei lá, compromisso contigo, Marconi. Tá bom. Um grande abraço, sucesso aí na comercialização do livro e, sobretudo, que as pessoas que vão adquirir possam usufruir dos benefícios, porque uma obra dessas aí, quanto tempo tu demorou para fazer isso? Na realidade, eu tenho né? eu trabalho há mais de 30 anos. 30 anos, porque na verdade tu coloca no livro a tua experiência de 30 anos. Não, e tem materiais que eu fui escrevendo há muito tempo atrás e eu fui fazendo um compêndio, colocando e vendo que faltava. 30 anos do Marconi investido nesse livro aí, vale a pena, tá? Marconi, um abraço. Abraço. Muito obrigado. Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos aí com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.